Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ronald Campos e eu quero nesse vídeo falar para você sobre a palavra de Deus e o poder de Deus através da nossa boca, através da nossa declaração, através daquilo que nós falamos. O tema dessa mensagem é aprendendo a falar o que crê e não o que vê. Aprendendo a falar o que crê e não o que vê. Nós precisamos aprender a falar em linha com a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes estamos falando daquilo que vemos, e falar daquilo que você vê não vai transformar nada. Você apenas ficar falando da violência não vai mudar a violência. Você apenas ficar falando do seu problema financeiro não vai mudar o seu problema financeiro. Claro que muitas vezes você terá a oportunidade de desabafar com alguém, isso é bom, ter um amigo para desabafar, amém? Isso traz um alívio, mas veja, o alívio, ele é bom por um tempo, daqui a pouco você está totalmente aborrecido de novo, por quê? Porque os problemas continuam, daqui a pouco você está carregado de novo, precisando de quê? Precisando aliviar. Então, veja, nós precisamos aprender como cristãos, em linha com a palavra de Deus, nós precisamos aprender a falar o que crê e não o que vê. Fale o que a palavra de Deus diz. A grande questão é o seguinte: nós precisamos de ter uma mente renovada. Nós precisamos da mente renovada. A nossa mente precisa ser transformada. Por quê? Porque nós crescemos, não é? Nós crescemos num ambiente familiar, social, econômico, filosófico, cultural, religioso. Isso tudo foi formatando a nossa mente. Isso tudo foi amoldando o nosso caráter, amoldando a nossa vida. E chegou o momento que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus veio habitar em nós. Nós nos tornamos morada do Altíssimo. Você teve o seu nome escrito no livro da vida. Agora você é salvo e salvo em Cristo Jesus. O grande problema é o seguinte, que Deus habita agora no teu espírito. Você é corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus habita no teu espírito. A tua carne continua a mesma. Esse é o grande problema. A tua carne continua a mesma. Ela é inimiga de Deus. O pecado mora nela. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. E a tua alma no meio disso tudo? A tua alma, que até então sempre foi a melhor amiga da carne, que andava formatada pelas coisas desse mundo, que você recebeu desde o ventre da sua mãe, de todo o contexto familiar, social, filosófico, cultural, não é? E religioso que você viveu. Então tudo isso agora precisa de quê? De uma transformação. Pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Pelo poder da palavra de Deus. Você precisa de uma transformação. Então nós precisamos ter a nossa mente renovada. Para quê? Para a gente viver a palavra. A nossa mente precisa ser renovada para que a gente possa viver a palavra. A palavra em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela paixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que precisa acontecer agora é o que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos ser remoldados, nós precisamos ser transformados. Por quê? Porque nós tínhamos o quê? Uma mente, não é? Uma mente formatada, uma alma moldada, uma vida, um estilo de vida formatado e moldado segundo os padrões desse mundo que você recebeu, da sua família, do lugar onde você morava, da onde você vivia, questão, como eu disse, socioeconômico, cultural, filosófico, religioso. Não é? Só que agora vem a palavra de Deus, vem a verdade de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vem a verdade de Deus para mudar a tua realidade. Só que agora vem a palavra de Deus, que encontra um montão de quê? De informações antigas. Então precisa sair o velho para dar lugar ao novo. A tua mente precisa ser transformada. A tua alma precisa ser transformada. Então você não pode ser conformado com esse mundo.
Você não pode mais seguir moldado pelos padrões desse mundo. Mas como diz a palavra de Deus, sede o quê? Transformados pela renovação da vossa mente. Quando a palavra de Deus entra, ela vem para trazer transformação na nossa mente, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de sentir, no nosso jeito de agir, a partir do quê? Do que cremos e falamos. Eu sou aquilo que creio e eu influencio o meu ambiente por aquilo que falo. Eu vou repetir. Eu sou aquilo que creio e eu influencio o meu ambiente por aquilo que eu falo. Então, eu sou aquilo que eu creio, que está na minha mente, que está na minha alma. Eu sou aquilo que está na minha mente, que está no meu coração, na minha alma. Certo? E eu influencio o meu ambiente por aquilo que eu falo. Então, se eu creio na palavra, eu devo falar a palavra. Se eu creio no que vejo, eu vou falar o que vejo. Esse é o grande problema. Por isso nós precisamos aprender a falar o que cremos e não no que vemos, para que possamos viver o quê? Experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só precisa disso, querido. Receber a palavra de Deus para a transformação da sua vida. Receber a palavra de Deus para a transformação da sua vida. Quem sabe você está colocando a mudança da sua vida, você está colocando a sua vida, o seu propósito, as suas promessas, você está colocando tudo isso nas mãos de um homem. E na verdade, querido, não é homem que vai produzir isso em você, é Deus. Então nós vemos aí milhões de ovelhas nas igrejas que estão colocando um fardo muito pesado sobre os seus pastores. E eles estão ali, e aquele homem de Deus que tem que me mudar, a igreja não muda, eu vou sair, vou para outra igreja, aqui não tem jeito, e eu vou buscar em outro lugar, o pastor não ora por mim, esse pastor não tem fé, esse pastor não tem unção. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Aonde está a sua fé? Porque se a tua fé estiver na palavra de Deus, você vai crer na palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, aquilo que você crê é aquilo que você é, e aquilo que você fala é aquilo que você vai viver. Aquilo que você crê é aquilo que você é, e aquilo que você fala é aquilo que você vai viver. Amém? Então receba esta palavra, aprendendo a falar o que crê e não o que vê. Porque nós precisamos de um alinhamento espiritual, alinhar a nossa boca à palavra de Deus, para que venha o reino de Deus, o governo de Deus sobre você. Venha o reino de Deus, o governo de Deus sobre ti, para que você possa viver o teu propósito. E vivendo o teu propósito, viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Receba esta palavra. Então, em Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. O firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é aquilo que eu acredito que já é meu. Que no Cronos, né? No tempo cronológico ainda não aconteceu, mas no tempo Kairos de Deus já aconteceu, já é meu. Então a fé é a certeza daquilo que eu ainda não estou vendo com os meus olhos humanos, mas pela fé eu creio, já é meu, já tomei posse, eu tenho certeza, é promessa do Senhor, é meu. Amém? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, com toda luta, com toda adversidade, pela fé conquistaram. Verso 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, os mundos espirituais, o mundo espiritual e o mundo material. Os mundos, mundo espiritual e mundo material. Amém? E diz a palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o que se vê foi feito daquilo que não se vê. Tudo que você vê, primeiro foi feito no mundo espiritual. E do mundo espiritual vem para o nosso mundo material. Como é que nós vamos conectar tudo isso? Como é que nós vamos trazer à existência as coisas que não existem? Pela palavra, declarando que você crê. Eu creio na palavra de Deus e eu profetizo a palavra de Deus. Então, você abre a sua boca e a sua boca se torna o quê? Um portal de Deus para trazer à existência as coisas que não existem, porque você é corpo, alma e espírito. Teu espírito é um com o Senhor. Amém? Está conectado, está ligado ao mundo espiritual. Teu corpo tem um pecado nele. É inimigo de Deus. A tua alma está aqui. Você tem que ter a sua alma transformada pela verdade de Deus, pela verdade da palavra. Crer para você começar a profetizar a verdade da palavra, começar a profetizar a verdade de Deus sobre a tua vida. O que você precisa fazer?
O que você precisa fazer para mudar a sua vida? Você precisa começar a falar sobre aquilo que você vê. Pare de falar o que você vê e comece a falar sobre aquilo que você vê. Como assim, pastor? Veja uma coisa. Existiam 12 espias. 12 espias, amém? Lembra dessa passagem que Moisés enviou para espiar a terra da promessa? 12 espias que trouxeram dois relatórios. Dois relatórios que eram totalmente diferentes. Um contra o outro. Por quê? Desses 12 espias, 10 acreditaram no que viram e falaram mal da terra que Deus disse que era promessa de Deus para eles e para todo o povo de Israel. 10 acreditaram no que viram. Viram os gigantes, viram o inimigo. 10 espias acreditaram no que viram. 12 espias, 2 relatórios. Um relatório de derrota, um relatório de fé, um relatório de vitória. Josué e Calebe. Porque eles creram em Deus. Eles falaram que creram. Falaram que era promessa de Deus. Falaram que Deus prometeu. E por causa disso, foram eles os únicos que daquela geração sobreviveram no deserto e chegaram na terra da promessa. Meu querido, minha querida, ouça uma coisa. Pare de andar com gente que não crê. Pare de andar com gente que fala só o que vê. Pare de andar com gente que murmura. Pare de andar com gente que fala mal. Pare de andar com gente que só vive falando de desgraça. Porque quem fica só falando de desgraça chama mais de desgraça. Pare de andar com gente que não acredita nos milagres. Pare de andar com gente que está com a sua boca comprometida com aquilo que o mundo é. Pare de andar com pessoas que a sua boca está comprometida com aquilo que elas veem. Você tem que andar com pessoas que a sua boca está comprometida com aquilo que elas creem e que creem na palavra de Deus. Olha, ande com pessoas que têm a boca comprometida com a palavra. Então eu aprendo a falar o que eu creio. A partir do momento que eu creio na palavra, eu creio, eu sou. Eu falo, eu mudo. Eu creio, eu sou. Eu falo, eu influencio. Eu creio na palavra de Deus. Ela me alimenta, alimenta a minha fé, alimenta o meu espírito, transforma a minha alma. Eu profetizo e eu vou mudar toda a minha realidade ao meu redor. A fé não pode estar na matéria. A fé não pode estar no dinheiro. A tua certeza não pode estar em coisas que são perecíveis, que hoje você tem e amanhã não tem. A tua certeza não pode estar em coisas materiais, que hoje estão aqui e amanhã não estão. Por quê? Porque se a tua certeza estiver no dinheiro, estiver em coisas materiais, você vai ser sempre uma pessoa insegura. E você não pode ter dois senhores, não pode servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Nós só podemos ter um Senhor. A nossa fé e a nossa certeza precisa estar em Deus. A nossa fé, a nossa certeza precisa estar na palavra, naquilo que eu creio eu falo, e eu creio na palavra de Deus. Então receba esta palavra para você. A fé, a certeza não pode estar na matéria, não pode estar no dinheiro, tem que estar na palavra. A tua fé, a tua certeza tem que estar no Senhor, porque só Ele é imutável e é dele que vem a nossa paz, é dele que vem a nossa alegria. Entendeu? Então eu tenho que aprender a falar o que eu creio e não o que eu vejo. E no que eu creio? Eu creio no milagre, eu creio na promessa, eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E então eu vou começar a viver os milagres. Ouça, eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E a partir daí eu vou começar a viver os milagres de Deus para a nossa vida. Para encerrar esse vídeo, eu quero falar para você daquilo que está lá no começo, em Gênesis, no capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E diz a palavra no verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Nós já aprendemos que essa palavra era, na verdade, ela foi mal traduzida. Na verdade, ao invés de era, devia ser tornou-se. E a terra tornou-se sem forma e vazia, porque a palavra do Senhor em Isaías diz que Deus não criou a terra vazia. Aconteceu alguma coisa entre o verso 1 e o verso 2, que destruiu aquilo que Deus tinha feito. Então o livro de Gênesis para nós é um livro da recriação, e Deus foi fazer tudo novo para nós, para o homem habitar nessa terra. Amém? Então diz assim: e a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, a glória de Deus envolvia a terra, para gerar vida. A glória do Senhor estava sobre a terra para começar a gerar tudo novo, tudo de novo. Amém? E diz assim a palavra do Senhor no verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus estava sobre as trevas e ele começou a declarar sobre as trevas. Então preste atenção, Deus não falou das trevas para as trevas. Deus não disse quantas trevas. Deus não disse quanta escuridão, porque isso não ia mudar nada, porque aquela era uma realidade existente daquilo que tinha acontecido sobre o mundo. Mas Deus olhou para as trevas e sobre as trevas Deus disse, haja luz, e houve luz. Então receba esta palavra. Deus está te chamando em Cristo Jesus. Nós estamos assentados em lugares celestiais, acima de todas as potestades e toda obra maligna e toda obra de Satanás. Nós estamos acima de todas as potestades. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então você tem que enxergar por cima. Ouça uma coisa. Pare de falar daquilo que você vê e fale sobre aquilo que você vê. Pare de falar daquilo que você vê, porque isso não vai mudar nada. Pare de falar que a escuridão é escuridão, porque ela já é escura e não vai mudar nada. Pare de falar do problema e fale para o problema. Pare de falar da sua situação contrária e fale da verdade de Deus sobre ela. Pare de falar do problema e fale para o problema. Haja luz. Pare de falar da enfermidade e fale para a enfermidade. Cristo Jesus já levou sobre si esta enfermidade. A palavra de Deus está repleta de promessas para nós. Comece a declarar as promessas de Deus sobre a tua realidade, porque a verdade de Deus é poderosa para mudar toda a nossa realidade. Comece a falar sobre o problema e não do problema. Então, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, comece a declarar sobre o problema, comece a profetizar sobre o problema, comece a falar sobre esta crise financeira, comece a falar sobre esse problema no casamento, comece a falar sobre essa situação familiar, comece a falar sobre essa crise que está passando no ministério, comece a falar sobre este problema do quê? Comece a falar sobre a palavra de Deus. Comece a declarar, haja luz, haja milagre, haja transformação. Comece a falar aquilo que você crê, aquilo que a palavra de Deus diz que você é, aquilo que a palavra de Deus diz que você tem. Comece a profetizar o milagre de Deus. Comece a profetizar a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que eu quero que você aprenda com esta palavra que eu estou te entregando agora. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Este espírito de fé inabalável na palavra do Senhor, na rocha que é a palavra de Deus. 2 Coríntios 4,13 diz isso. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Comece a falar o que você crê. Creia na palavra e comece a profetizar um milagre de Deus sobre essa tua situação aí. E a palavra de Deus vai transformar a tua realidade e você vai viver a tua promessa. E a tua promessa vai ser a tua realidade. Receba o reino de Deus, receba o governo de Deus sobre ti. Receba esta palavra revelada para a tua vida. Comece a profetizar um milagre sobre esta situação que você está vivendo. Porque esta é a vontade de Deus para você. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Alinha a tua boca com a palavra de Deus. Comece a falar sobre a tua realidade, a verdade da palavra. E você vai ver a sua vida mudada. Creia, receba, profetize, transforme pelo poder da palavra de Deus, aprendendo a falar o que crê e não o que vê. Creia na palavra, profetize a palavra e viva os milagres de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Recebe esta palavra em nome de Jesus. Até a próxima e nos dê o retorno daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu quero receber de você em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ronald Campos. Receba esta palavra para você, para a sua família. Esse é o meu propósito, levar para você esta palavra. Esta é a minha missão, ver a sua vida transformada e ver você vivendo o teu propósito e vivendo o propósito, vivendo todas as suas promessas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.